Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Diga, diga. Eu nada sou sem ti. Não, 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 não. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou, não, não. E eu nada sou sem ti, Jesus. Não, eu nada sou. E eu perdido estou sem ti. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos novamente juntos na presença de Deus, falando das coisas do Senhor, amém? Nós vamos meditar no texto que está em Gênesis, capítulo 2, o verso 15 e o 16. E a palavra de Deus diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Amém. Até aqui. Pai, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, Senhor, por tua palavra. A tua palavra que é rica, a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que traz entendimento, a tua palavra que nos ensina, nos capacita, nos exorta e nos leva, Senhor, a entendermos a tua vontade e o teu querer. É para isso que estamos aqui, Senhor, para vivermos a tua vontade, para glorificar e bendizer o teu nome. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor glorifique o teu nome, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós falarmos das coisas de Deus, falarmos da palavra, é sempre muito gratificante, é sempre bom, porque Deus é um Deus perfeito, é um Deus maravilhoso e digno de toda honra e de toda glória. Então, nesse texto, nós vemos aqui Deus falando, né, com Adão, falando com o homem e estabelecendo algumas coisas, dizendo a ele que ele estava ali naquele lugar, que ele estava ali para cultivar e para guardar. E Deus deu ordem a ele que de tudo aquilo que tivesse ali, ele podia se alimentar. E comerás, né, de toda a árvore livremente. Então Deus começa a expor a Adão a sua vontade, o seu querer, e dizer a Adão do que ele poderia se alimentar e quais eram os deveres de Adão. Então nós, olhando para o nosso tempo, o tempo que vivemos, nós vemos pessoas com tantas dificuldades para exercer coisas comuns e simples, que a gente olha e fala, nossa, mas é tão simples isto.
E às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer o simples. Então, nós, olhando para isso, nós precisamos, né, estar atentos a tudo aquilo que nós precisamos fazer. Eu quero dar aqui um exemplo bem simples, né? A gente tem aqui o nosso nariz, que ele fica aqui, né, em cima, acima da nossa boca. E aí, vamos imaginar que a gente fique aí uma semana sem fazer uma asepsia, sem escovar os dentes, por uma semana. E aí você entra numa sala que está cheia de gente e todas as pessoas vão sentir um cheiro desagradável, porque uma semana sem escovar os dentes, não é verdade? Mas você acredita que o seu nariz muitas vezes não sentiu nada? Não tomou consciência daquilo que estava acontecendo com a sua boca? Então é exatamente isso. A gente tem facilidade em avaliar as pessoas do que avaliar a nós mesmos, a olhar para nós mesmos, né? Entendermos quem realmente nós somos. Dar sentença ao outro é muito mais fácil. É muito mais fácil e também muito rápido. Agora, olhar para dentro de si, olhar para si mesmo, olhar para suas dificuldades, olhar para seus defeitos, a gente tem mais dificuldade. Então, Deus cria aqui, voltando para Gênesis, Deus cria aqui um ambiente para a chegada da criação. Em Gênesis capítulo 1, o verso 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, Deus começa a formar todas as coisas, Deus começa a criar todas as coisas, Deus começa a criar um ambiente para criar o homem, a mulher, para colocar o ser humano neste ambiente que Deus está criando. Então, Deus prepara tudo para a chegada do homem. Ele prepara todas as coisas. Então, a Bíblia diz que Adão, depois de ser formado e Deus o ter colocado no lugar devido, que era no Jardim do Éden, Deus diz a Adão que ele escolheria, que ele colocasse o nome em toda a criação. Então, Adão teve este privilégio. Veja Gênesis capítulo 2, o verso 19, que diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Deus cria o homem e dá este privilégio ao homem para escolher o nome de toda a criação, de todos os seres viventes. Deus dá ao homem, dá a Adão, para escolher o nome de toda a criação que Deus havia criado. Então, quando nós olhamos mais de perto, vamos entender a beleza de tudo isso. E quem somos nós de verdade. Tudo isso preparado recebe o nome de paraíso. Quando Deus formou todas as coisas, criou todas as coisas e o ambiente estava todinho formado, Deus deu o nome de paraíso. Olha que coisa linda. Deus criou algo precioso, um ambiente aconchegante e também deu um nome aconchegante. Deus deu o nome de paraíso. E com tudo isso, o homem, o ser humano, não reconheceu os seus limites. Não entendeu que ali havia limites, que Deus o colocou, mas também deu limites a ele. Então, nós vemos pessoas hoje, a gente escuta muitas vezes, né, pessoas questionando Deus. Por que Deus não restringiu que o mal não entrasse no paraíso? Sabe por quê, queridos? Porque Deus deu ao homem a capacidade de fazer escolhas. Deus deu ao homem a capacidade de entender, de discernir entre o bem e o mal. Fazer ou não fazer, mesmo que isso não seja pecado. Então, Deus deu esta capacidade ao ser humano, ao homem, à mulher, né? Para que
tivesse essa capacidade de discernir, de fazer escolhas, de entender e escolher fazer o bem ou fazer o mal. Mesmo que essas coisas não sejam pecadas na visão, né, nossa ou de Deus, mas a gente conhece a palavra e sabe que a gente precisa estar tomando cuidado com as coisas, com aquilo que nós fazemos. Então, o que isso significa? Limites. E o nome da nossa meditação hoje é limites. Então, limites tem mais a ver com o bom senso do que com o pecado. E eu fui procurar o que era bom senso, o que era senso, ter senso. E o dicionário diz que é a faculdade de apreciar, de julgar, de sentir. Isto é ter senso, né? É ter capacidade de apreciar algo, de julgar algo e de sentir. Então Deus nos deu esta capacidade de ter senso, de entender os nossos limites. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o verso 12, a palavra de Deus diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, Deus está dizendo para nós que nós não podemos nos deixar dominar pelas coisas que aqui estão, pelas circunstâncias, pelas situações. Então, Deus está dizendo que nós temos que avaliar, nós temos que julgar, nós temos que discernir e estar entendendo qual é o nosso chamado, qual é o propósito de Deus para nós. Então, o que Deus está dizendo é que nós precisamos ter a capacidade de discernir até onde podemos ir, até onde nós podemos agir, como nos comportar. Então Deus está nos dizendo isso, porque o versículo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ainda continua, que eu não me deixarei dominar por elas. Então, o dominar aqui depende de mim e de você, depende de nós. É nós que temos que limitar as coisas. É nós que temos que limitar os nossos pensamentos. É nós que temos que limitar as nossas atitudes. É nós. Nós temos essa capacidade. Deus não criou robôs. Deus criou seres humanos capacitados para discernir entre o que fazer e o que não fazer. Então, saber até onde nós podemos ir e como nós devemos nos comportar. Amém, queridos? Então as pessoas, elas encontram no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, eu estou falando como cristão, argumentos para falar mal da igreja, falar mal de Deus. É nós que damos esses argumentos às pessoas para avaliar o nosso Deus. Então, olha a nossa responsabilidade diante daquilo que Deus nos dá, que foi a capacidade de discernir as coisas, de entender os nossos limites. Então, nós precisamos aprender a avaliar as coisas, aprender a avaliar as nossas decisões, o nosso comportamento. Por exemplo, nós chegamos à igreja, ouvimos a palavra toca os nossos corações e nós nos deixamos ser transformados por Deus e nos tornamos cristãos. Isto é o primeiro estágio. Aí tem o segundo estágio. É como nós vamos nos comportar diante daquilo que nós ouvimos, diante daquilo que nós estamos aprendendo na palavra, né? O segundo estágio. Mas algumas pessoas, elas paralisam no primeiro estágio. Elas conhecem a Jesus, elas se tornam cristãs, se intitulam cristãs, mas o comportamento delas não muda.
não deixam de ter as práticas que tinham antes de se tornarem cristãs. Então é isto. Nós temos que estar no primeiro estágio, mas também temos que vivenciar o segundo estágio, que é como nós vamos nos comportar diante daquilo que nós temos ouvido, diante daquilo que nós temos aprendido pela palavra. Porque tem que haver uma mudança, tem que haver uma diferença naquilo que nós temos aprendido. Então, queridos, é isto. Nós temos que fazer mudanças em nossa vida. Então, às vezes, nós não discernimos os limites. E muitas vezes, sem maldade, sem malícia, nós estamos aí na era da internet, né? Do celular, das coisas rápidas. E às vezes a gente posta um fato que não cabe para um cristão. Muitas vezes nós fazemos um comentário que não cabe para um cristão. Muitas vezes nós usamos roupas que não cabem para um cristão. E por aí vai. Aqui só 3 exemplos que eu estou dando para você. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente está fazendo com a nossa vida. Qual é a leitura que as pessoas estão fazendo de nós como cristãos? Qual é a leitura que as pessoas estão vendo em nós? Porque nós somos a vitrine do Senhor. Nós somos a vitrine da igreja que congregamos. Então, o que é que nós estamos passando através das nossas atitudes, do jeito que nos vestimos, do nosso comportamento, do comentário que às vezes nós fazemos? Nós precisamos estar atentos a tudo isso. Nós precisamos ver os nossos limites, viver os limites que Deus tem mostrado e ensinado a nós. Então, queridos, isso é uma dificuldade que muitas vezes nós temos de entender. Entender os nossos limites, as nossas limitações. Em Gênesis, capítulo 1, o verso 11. Capítulo 1, verso 11. A palavra de Deus diz assim: E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Deus criou ervas que davam suas sementes e árvores frutíferas, que a partir dessas árvores havia a semente e iam continuar dando sementes, iam continuar dando frutos. Então, a partir daquilo que Deus criou, ia continuar tendo as árvores frutíferas, porque iam produzir sementes, e as sementes iam frutificar, e assim foi formando todas as coisas. Então, Deus deu tudo aquilo que era necessário. Deus deu uma ordem à criação de crescimento e expansão. A semente estava nela mesma. Aquilo que eu já expliquei agora. A árvore ia produzir a semente, mas também ia produzir o fruto que ia produzir a semente, e assim ia ao decorrer, não ia faltar o fruto. Porque essa foi a ordem que Deus deu, de crescimento e expansão. Era para expandir, era para crescer, era para frutificar. Esta foi a ordem do Senhor. Esta foi a ordem de Deus, meus amados, queridos. Então, em Gênesis capítulo 1, o verso 29, a palavra de Deus também diz, 1:29, e disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será por mantimento. Então Deus, Ele pensou em tudo. Ele pensou em tudo, Ele criou um ambiente favorável para que o homem estivesse ali vivendo, que ele crescesse, que ele se frutificasse, que ele produzisse, que ele tivesse o alimento e que ele estivesse num ambiente favorável, ou seja, o paraíso. Então Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é
incomparável. E nós vemos que no jardim havia 3 tipos de árvores, né? Aquelas que Deus criou para alimentação, havia a árvore da vida e existia uma árvore que o homem não tinha autorização de Deus para comer daquele fruto, que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a Bíblia diz em Gênesis 1:29 que tudo que Deus havia criado, Deus havia pensado, Deus havia programado para que não faltasse o alimento, para que não faltasse o mantimento ao homem. Então ele não precisava de nada, porque Deus havia pensado em tudo. E isso é liberdade. Isto é liberdade. Porque Deus disse para o homem, de todas as árvores você pode se alimentar, de todas as ervas. Há mantimento em abastância, né? Então, Deus deu liberdade, isto é liberdade. Nós temos mais restrições com as leis humanas do que com as leis divinas. Então, nós precisamos estar atentos. A única coisa que o homem não podia comer era uma árvore. Aquela que tinha o conhecimento do bem e do mal. E Deus deu ao homem limites. Deus deu ao homem capacidade de discernir, de tomar decisões. Não era um robô. Então, o que o homem tinha que fazer é só não comer daquela árvore. É não comer daquela árvore. Então, não tem a ver com o fruto, e sim com limites, e sim com obediência. Tem a ver com limites e obediência. Então essa árvore, ela está na vida de muita gente ainda hoje. Estão rompendo limites que Deus estabeleceu, que Deus disse para não fazer. E o homem está passando esses limites, a mulher. Então, o homem ele teve e ele tem liberdade e acesso a tudo aquilo que Deus havia criado. Mas o homem não se contentou, não é verdade? Então aquela árvore sinalizou que Deus controla tudo, e não o homem, e não nós. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é que tem. Em Gênesis capítulo 2, o verso 16 e 17, diz assim. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus estabeleceu aqui o limite. De todas as árvores, de todas as ervas, você tem liberdade para comer. Apenas uma não comerás. Apenas uma não comerás. Então Deus estabeleceu o limite ali. Só não pode isso. Só não pode comer desta árvore. Deus deu o limite. Mas a gente sabe que o inimigo já estava por ali. O inimigo já estava ali. Então, é complicado, é difícil, mas é possível. É possível obedecer e viver o extraordinário de Deus. Eu disse complicado porque tudo à nossa volta chama, tudo à nossa volta quer nos engoldar, quer nos envolver, quer nos fazer cair. Mas a Bíblia diz, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder do nosso Deus diz que é possível obedecer e viver o extraordinário. Amém, queridos? Então, agora, nós estamos aí vendo muito nas mídias, em todos os lugares, que virou moda ser crente. Virou moda. Tem muitas pessoas aí que estão aí ficando nu de todo tipo e diz que é nu artístico.
E outros estão misturando palavras torpes com versículos bíblicos. Meus queridos e amados irmãos, nós precisamos ter coerência, olhar para os limites que Deus tem estabelecido na nossa vida. Nós olhamos e vemos que o evangelho está sendo banalizado. Não querem limites. A Bíblia, ou você obedece a palavra de Deus todinha, de Gênesis a Apocalipse, ou você não obedece. Não tem meio termo. A palavra de Deus ela é uma só. Em Gênesis capítulo 3, o verso 2 diz assim, ó: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Então, houve aqui um limite, houve aqui uma ordem. Apenas obedecer aquele limite que Deus havia colocado. Então, de tudo podia comer. De tudo podia comer. Então, não brinque com os limites. Não brinque com os limites que Deus tem estabelecido. Tenha cuidado. Existe um inimigo, existe um tentador que quer destruir a tua vida, que quer destruir a tua casa, a tua família. Preste atenção. Então, Adão, ele comeu o fruto e ultrapassou o limite que Deus havia dado. Desse fruto não comerás, porque o dia que comeres, vocês vão morrer. Então, meus queridos, Adão e Eva, eles ultrapassaram o limite de Deus. E quando Adão se vê nu, ele tenta se cobrir. No capítulo 3, o verso 7, diz assim, ó: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Não tinha a ver com nudez. Não tinha a ver com nudez. Tinha a ver com a intimidade que eles tinham com Deus. Adão e Eva andavam com Deus. Deus todos os dias vinha na viração do dia conversar com Adão e Eva. Havia intimidade de Adão e Eva com Deus. Então, aqui não está se falando de nudez, está se falando de intimidade, ultrapassar os limites. Quando eles ultrapassaram os limites, eles perderam a intimidade que eles tinham com Deus. Eu vou usar aqui um outro exemplo. A campainha toca na casa de alguém e o seu filho vai lá atender a campainha e ele vê que é uma pessoa conhecida, que é alguém que tem intimidade na casa, que tem intimidade com a família. Então ele manda entrar, sem perguntar, ele manda entrar, porque é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que faz parte da comunhão da família. Mas quando esta criança vai atender a porta e ele vê que é uma pessoa que não tem intimidade, ele vai e chama a mãe. Quando é uma pessoa que tem intimidade, ele manda entrar e não está preocupado como está a casa. Não, ele manda entrar. Mas quando não tem intimidade, ele vai chamar a mãe. E aí há uma preocupação com a aparência. Por quê? Porque não tem intimidade. Não tem intimidade. E Adão estava preocupado naquele momento com a aparência de como eles estavam. De como eles estavam e como Deus ia os ver naquele momento. Então é isso, queridos. Se rompemos os limites, vamos diminuir, vamos exterminar a intimidade que nós temos com Deus. Segundo a Bíblia, a nossa caminhada é crescente, é de glória em glória, é de fé em fé. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos subindo o nível, os degraus. A cada dia, conforme você vai buscando ao Senhor, vai lendo sua palavra, vai orando, vai buscando, vai orando, você vai crescendo na sua fé, na sua caminhada. Então é isso, querido, nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Antigamente as pessoas tinham mais intimidade com o Senhor, tinham mais intimidade com Deus, tinham mais respeito às coisas de Deus, tinham mais limites. Hoje está na época do pode tudo.
Cada dia a qualidade cristã diminui, porque as pessoas não têm compromisso, porque as pessoas não estão buscando, porque as pessoas não estão orando menos, estão lendo menos a Bíblia, então estão tendo menos conhecimento, estão indo menos à igreja ou para ouvir a palavra, para obter conhecimento. Então, e às vezes ainda quer ter uma intimidade extraordinária, não vai ter, porque a gente tem uma intimidade com Deus quando a gente busca. Então, a ordem aqui é orar sem cessar, se aproximar de Deus, se tornar alguém que Deus está procurando. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Então, queridos, adorar em espírito e em verdade. É isso que Deus está procurando. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade de viver isto. Assumir a responsabilidade de gerar mudanças. Em Gênesis capítulo 3, o verso 10, 11 e 12, diz assim, ó. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Então, precisamos assumir a responsabilidade e gerar mudanças na nossa vida, responsabilidade daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos falando, aquilo que nós estamos fazendo as pessoas pensarem de nós, da nossa igreja e do nosso Deus. Então, precisamos ter limites na nossa vida, como a palavra de Deus diz, tudo aquilo, todas as coisas é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo convém para um cristão. Nem tudo. Então nós precisamos estar apercebidos. Hoje nós temos Jesus que nos cobre da nossa vergonha, cobriu os nossos pecados e nos dá condições de nós sermos íntimos de Deus. Vivemos em uma sociedade perdida, uma sociedade que está a cada dia se afundando. Por quê? Por coisas tão simples. Por coisas simples. Então, saiba os seus limites. Saiba que se é lícito, se convém, se vai escandalizar alguém, se vai deformar alguém, se vai causar tristeza em alguém, se por sua causa alguém vai falar mal da igreja, vai falar mal de Jesus, vai falar mal de Deus. Então preste atenção. Preste atenção. Sem essa sensibilidade nós estamos perdendo o caminho da árvore da vida. Amém, queridos? Então, preste atenção. Em Gênesis, para nós terminarmos, Gênesis 3, 24, diz assim: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, Deus, depois de tudo aquilo, ele colocou ali os querubins para guardar aquela árvore. Porque o homem havia sido expulso. Ele cometeu o mesmo erro de Lúcifer, que queria ser grande, que queria saber tudo, que queria ser maior que Deus. Porque Deus deu limite. Deus disse para eles, não façam isso. E eles foram e fizeram uma única coisa que Deus pediu para eles. Então, o amor de Deus para conosco, a beleza da graça, porque Jesus morreu por nós. E começou em Gênesis e vai terminar no Apocalipse, na volta de Jesus. Então, nós precisamos estar atentos. Jesus vem buscar os salvos. Em Apocalipse capítulo 2, o verso 7 diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É isso que te espera. Amém, querido? É isso que te espera. Jesus, ele veio para aqueles que o querem, que o desejam, para aqueles que o recebem. Amém? Abra o seu coração, abra a sua casa, abra a sua vida, a sua família. Jesus veio
para salvar a todos. Mas Ele só pode salvar aqueles que deixam, aqueles que querem, aqueles que recebem, aqueles que abrem a porta. Vamos orar, queridos. Pai, nós queremos Te louvar. Nós queremos Te bendizer, Senhor, pela Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é penetrante, Pai. A Tua palavra que nos deu liberdade. Nos deu liberdade. E a Tua palavra só nos pede para que nós tenhamos entendimento, que nós possamos discernir as coisas, que nós tenhamos cuidado, que nós tenhamos limites em fazer as coisas, porque a Tua palavra diz, Pai, que todas as coisas, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, com aquilo que nós estamos passando para as pessoas. Nos dê graça, Senhor. Dê graça a cada um que está nos ouvindo nesta noite. Fala ao coração de cada um, Pai. Mostre, Senhor, ao coração de cada um de nós aquilo que nós precisamos estar mudando em nossas vidas. Estarmos, ó Deus, estabelecendo em nossos corações limites para glorificar o Teu nome, viver a Tua presença. Porque nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. Aquele que vencer, aquele que der ouvidos, aquele que vencer, terá acesso à árvore da vida. E nós sabemos, Pai, que o Senhor voltará para buscar uma igreja gloriosa. E nós queremos fazer parte de tudo isto, Pai. Por isso, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, perdoa os nossos pecados. Purifica o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Já já voltaremos. Vamos orar, queridos? Pai, nós queremos Te louvar e Te bendizer por Tua palavra que é tão maravilhosa, Pai. E neste momento nós queremos interceder pelas pessoas que estão com dificuldades, como o Enzo, o Yuri, a Dona Aparecida, a mãe da Marina. Pai, pedimos em nome de Jesus que o Senhor toque, que o Senhor traga a existência, o milagre, a transformação, Pai, dessas situações. Dona Aparecida, Pai, precisa fazer uma cirurgia. Abra as portas, direciona todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Oramos pela Ieda, pela Rose. Faz um milagre, Pai, na vida dessas mulheres que estão aí, meu Deus, em tratamento. Tenha misericórdia, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela irmã Neide, que está se recuperando da cirurgia. Toca na vida dela, Pai. Traga a existência, meu Deus, a recuperação completa na vida dela. Em nome de Jesus. Assim como na vida da pastora Marisa. Faça um milagre na vida dela, Pai. Traga a existência, Pai. Aquilo que a Tua palavra nos promete. Saúde perfeita. A Tua filha que tem tantas coisas para fazer, Pai, na Tua obra. Abençoa a Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Que assim seja na vida do Valdir, Pai. Traga o refrigério, traga o renovo. A alegria do Senhor seja a força do meu irmão todos os dias. Em nome de Jesus, Pai. Oramos pelo meu pai e pela minha mãe. Tenha misericórdia deles. Traga a existência, Pai, a cura, o renovo, a transformação, a salvação, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Porque a Érica tem se recuperado cada dia, Pai. Continua fortalecendo, continua tocando na vida dela, trazendo a existência, Pai, aquilo que ela precisa. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Pai. Pedimos por salvação, pedimos por almas. Que o Senhor toque, Pai, comece pela nossa casa, pela nossa família. Salva os nossos queridos, Pai. Liberta, meu Deus, de todo fracasso, de todo engano, de toda cegueira. Faz um milagre, Pai, na vida dos nossos parentes. Ali dos irmãos da Ramos da Videira, Pai. Toca em cada família, em cada familiar. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos. Oramos pelo Brasil. Tenha misericórdia, Pai. Nós teremos eleições agora para prefeito, para vereador. Toma em Tuas mãos, Pai, que pessoas íntegras sejam elegidas para fazer um bom trabalho, meu Deus, para a nossa cidade. Tenha misericórdia, Pai, do nosso país, da nossa nação. Repreenda a corrupção, repreenda, meu Deus, a pedofilia, repreenda o feminicídio, repreenda, meu Deus, tudo aquilo que não traz
vida seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia das nações, dos povos que estão sofrendo com guerras, com rumores de guerra. Tenha misericórdia de Israel, da Palestina, da Rússia, ali, meu Deus, da Ucrânia. Tenha misericórdia dos povos, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este